Boa noite a todos. Nossa amiga falou para eu falar um pouquinho de mim. Meu nome é Priscila Belintani, eu faço parte do quadro da Associação Espírita Allan Kardec, já há umas décadas. Sou psicóloga, professora, riopretense, amo essa cidade. Andei bastante, mas voltei para cá, graças a Deus. E aqui a gente imagina que a gente pode realizar um pouco mais, né, pela nossa cidade. E hoje a gente trouxe aqui para o nosso estudo, para o nosso bate-papo da noite, o tema paciência. Vocês acham que vocês estão sem paciência? Vocês acham que vocês perderam a tal da paciência em algum cantinho lá em casa? Atrás de algum guarda-roupa? Eu trouxe para a gente, né, algumas fontes, se o pessoal quiser estudar, que a gente usou para o preparo desse nosso comentário, né? E assim, a gente vem fazer palestra, as pessoas olham a gente aqui no momento em que a gente se preparou, a gente estudou, né? A gente faz uma oração antes. E todo mundo acha que o orador, o palestrante, não tem desafios ainda. Que a gente é calmo, paciente, disciplinado, entre outras virtudes. Acontece que todos nós continuamos lutando e muito para atingir esses nossos objetivos. Lógico, gente, a gente já está a caminho, né? A doutrina espírita nos ajuda muito, porque ela nos orienta e ela faz a gente entender que todos nós que estamos aqui no planeta Terra estamos em aprendizado. Certo? Veja bem, se nós estamos em aprendizado, quer dizer que não tem aqui ninguém entre nós, seres comuns, perfeito em alguma virtude. Todos nós estamos adquirindo, melhorando, aprimorando. E a paciência é uma dessas virtudes que nós estamos trabalhando por conseguir, né? Então, na verdade, será que a gente perde a paciência? Não, gente, a gente não perde. Porque para perder, a gente precisaria ter. Então, quando eu me desequilibro, que acontece algum desafio na minha vida, e que eu percebo que a paciência ainda está em fase de aquisição, né? A gente vai entender que a paciência ela nem se perde e nem se ganha. Ela também não é um presente. Quando nós fazemos uma prece, nós pedimos, Senhor, dai-me paciência, né? Acrescentai, aumentai. Significa assim, me dê oportunidades de testar a minha paciência, de desenvolver a minha paciência. Esse é o pedido real que a gente está fazendo. Então, a gente vai entender que paciência a gente nem perde nem ganha. A gente constrói ou a gente desenvolve. É como se a gente plantasse uma sementinha e ela vai germinando, cresce e a gente vai irrigando, a gente vai nutrindo aquele solo, aquela planta, para que ela possa se desenvolver. Assim é que é a nossa paciência. Mas veja bem, quando a gente planta a sementinha, a gente vai lá toda hora e desenterra para ver se está germinando? Não, né? O agricultor faz isso quando semeia soja, o milho? Vai lá para desenterrar e ver se já está germinando? O nosso primeiro teste de paciência já é quando a gente semeia. Que é para já desenvolver e entender que algumas coisas demandam tempo, exercício e tempo. São ferramentas necessárias para a construção e para o desenvolvimento da tal da paciência.
Quando a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, o Evangelho nos traz a seguinte assertiva, recomendando assim para a gente: sede pacientes, sejam pacientes, porque a paciência também é uma caridade ensinada pelo Cristo e que deveis praticar. Então ele está trazendo duas informações aqui. Uma é que ela é uma virtude ensinada. Então a gente não nasce sabendo. A gente vai aprender. E aí quando a gente aprende, não é assim, aprendeu, caiu igual um pacote completo. Não. É como exercício na academia, ou é como uma língua que a gente quer aprender a ter fluência. A gente precisa exercitar, a gente precisa praticar. Então, eu preciso, todo dia, a hora que eu acordo, me propor a ter paciência e todas as outras virtudes que eu quero desenvolver. Pedindo, então, força, energia, orientação para perseguir aquela minha meta. E os espíritos ainda dizem que ser paciente é mais difícil do que auxiliar de maneira monetária as pessoas. Por quê? Porque no nosso caminho vão surgir pessoas e situações que vão colocar a nossa paciência à prova. Toda hora vem um desafio para lembrar você que você ainda está em aprendizado. Então, coloca a gente à prova várias vezes por dia. E é aí que a gente precisa começar a ter paciência por nós mesmos. A gente vai começar por nós, tendo paciência com a gente. Então, quando a gente erra, quando a gente comete algum equívoco na nossa vida, a gente fala assim: nossa, mas você está na doutrina há tanto tempo, como que você ainda, né, comete esse deslize? Pois é, gente, mas essa vida aqui na doutrina espírita, faz quantos anos que a gente está aqui? 50, 60, 40? E quantas encarnações a gente não viveu antes? E quantas encarnações a gente não vai viver depois? Então, quando a gente tem o deslize, a gente precisa olhar para aquilo com generosidade. É verdade, errei. Da próxima vez, vamos fazer diferente. Né? Na agenda cristã, André Luiz nos lembra disso. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis antes e está diante de milênios sem fim. Então, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu tenho que ter paciência. É importante desenvolver isso. E tenho até que ter paciência quando eu sou impaciente. Começa de novo a lição. No livro O Consolador, Emmanuel fala assim para a gente, algumas coisas importantes. A verdadeira paciência, ela é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, e aí ela pode dá-lo para os outros. Então eu devo começar exercendo a paciência comigo, exercendo o amor comigo mesmo, para que eu possa, em algum momento, começar a transbordar esse amor e essa paciência. E ele diz ainda que esse amor é uma expressão fraternal entre os companheiros, entre os irmãos. E que nós devemos considerar todas as criaturas como irmãs. Veja bem, aqui ele não fala assim, algumas criaturas. Ele também não fala muitas criaturas. Ele fala todas as criaturas.
Mesmo aquelas que cometem os erros. E quem que não comete? Então, quando ele fala de todas, são todas. Mas não sempre, né? Sempre. Porque ele diz, em quaisquer circunstâncias. Então, o amor, e o amor manifestado através da paciência com os outros, deve ser expresso a todas as criaturas e em quaisquer circunstâncias. É fácil isso? Não. Mas aí, como se não bastasse, ele ainda acrescenta mais uma coisinha. Ele fala assim, você não deve, no entanto, esquecer de usar a sua energia, a sua força, para esclarecer, clarificar, ensinar, quando ocorre uma incompreensão por parte do outro. O que ele está falando? Ele está falando que se o outro erra, e eu sei, eu vejo, eu percebo, eu estou próximo e eu tenho condições, eu devo usar a minha energia para esclarecer o meu companheiro, o meu próximo. E se o meu companheiro não quer ouvir? Eu falo, eu escrevo, eu posto no Face, eu faço uma palavra, eu faço uma palestra, eu mando uma carta. Se ele vai ler ou não, já é outra história. Mas a minha energia e a minha parte, eu vou fazer. A gente tem isso em casa, gente. Falei da carta porque uma pessoa muito querida, muito próxima, a quem eu amo muito, por muito tempo foi inacessível às minhas palavras. E eu mandava as cartas. Elas não eram respondidas, mas décadas depois, eu tive a confirmação de que elas foram lidas e de que elas surtiram efeito. Façamos, portanto, o máximo na busca de orientar e esclarecer a todas as criaturas, nossas irmãs. Bom, mas o Emmanuel continua, ele fala assim, tudo bem, você quer paciência, só que para a gente ter paciência, a gente vai começar com uma outra virtude, que é a disciplina. Que disciplina é essa? A disciplina de conter os nossos impulsos. Por quê? A gente vai considerar a nossa liberdade interior e controlar os nossos impulsos. Quer dizer que eu tenho o impulso de ser impaciente, né? Se ele está falando que para conseguir paciência eu tenho que ter disciplina de controlar meu impulso, quer dizer que meu impulso não é de ser paciente, é de ser impaciente. Faz sentido isso? Tá. Então ele diz mais assim, que além disso, o homem deve dominar as correntes da sua vida. Que corrente é essa, gente? O que você acha que é essa corrente? O que pode ser? Uma corrente pode ser, por exemplo, alguma coisa que prende a gente, né? Então, a gente pode imaginar que a gente deve dominar tudo aquilo que costuma prender a gente, que costuma fazer com que nós caminhemos de uma maneira que não é adequada, mas que, de certa forma, nos domina. Só essa corrente que tem? Tem também a corrente marítima, a corrente aérea. O que é essa corrente? Essa corrente é aquela que vai no fluxo, né? Vocês já ouviram falar que a gente é meio Maria, vai com as outras? O que quer dizer esse termo, né? Significa que, muitas vezes, a gente não pensa muito para tomar nossas decisões e fazer as nossas ações. A gente vai com a corrente.
Então, corrente aqui, eu sinceramente não sei o que foi que o Emmanuel quis dizer, mas eu acho que essas duas possibilidades fazem sentido. A gente não deve ir com a corrente. Pelo contrário, nós devemos analisar se essa corrente, esse fluxo, está nos levando para um lugar bom, correto, conveniente. Senão, a gente tem que usar nosso barquinho e tem que remar. E ir para o outro lado, gente. Nós temos que conter os nossos impulsos. Então, quando a gente diz assim, eu quero ter liberdade, liberdade não é para fazer tudo, liberdade é para fazer aquilo que é correto, aquilo que a consciência divina colocou na nossa mente, que a gente já sabe o que convém, o que não convém, o que é certo, o que é errado. Essa é a liberdade que nós temos. E o Emmanuel continua, ele fala assim, o hábito de fazer, né, essa contenção dos impulsos, ele vai surgir como uma segunda natureza. Bom, se vai surgir uma segunda natureza, quer dizer que tinha uma primeira, né? E qual era a primeira natureza? De não conter os impulsos. Por isso, gente, que é tão difícil de ter paciência. A gente está o tempo todo lutando contra os nossos impulsos. Nós temos que dominar esses impulsos, porque esses impulsos, eles vêm da nossa natureza mais animal, que foi muito importante até agora para a nossa sobrevivência. Mas agora a gente já está em outra fase. A gente precisa superar essa dificuldade. Só depois disso, de fazer esse exercício, essa prática, é que aí sim a paciência vai se tornar algo espontâneo, fácil. A gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é tão paciente. Ela já passou por todos esses exercícios. E continua. Tá? Então, tudo aquilo que a gente almeja, a gente deve buscar com disciplina. E o Emmanuel fala ainda da importância de ser paciente, de ser tolerante. E ele nos explica que ser tolerante, quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo, ser paciente com alguma coisa que eu não concordo, não significa me contagiar com aquele erro. Aceitar o erro. Não é a gente se manter indiferente ao mal. Não é isso. É a gente compreender que cada criatura está numa posição. E que se hoje ela não tem condições de acertar, no futuro ela pode ter. E que a gente deve buscar auxiliar cada um dos nossos irmãos dentro das nossas possibilidades. Tem coisas que eu não posso fazer, mas eu devo agir sempre dentro das minhas possibilidades. Priscila, mas as pessoas podiam ter bom senso, podiam ser todas parecidas comigo, né? Era mais fácil de ter paciência com as outras pessoas se elas fossem todas iguais a mim. Vocês acham que seria? Bom, se Deus criou no nosso planeta, até para as flores, tanta diversidade, né? O que a gente vai imaginar sobre as opiniões, os gostos, os pensamentos, as ideias? Seriam todos iguais? A gente pode observar, né, no mundo afora, a diversidade de culturas, de metas, de objetivos. E vocês acham, gente, que se todo mundo fosse igual, seria bom? Consegue imaginar todo mundo igual a Priscila? Priscila não gosta de cozinhar.
Um monte de gente ia morrer de fome. Ia fazer o básico do trivial, né? Porque a gente tem, sim, muitas qualidades, mas não todas. Então, a gente usa a qualidade do outro. Ah, mas o outro tem defeito também. Ah, mas eu não uso o defeito dele, eu uso a qualidade. E o defeito eu tolero, eu suporto, eu convivo. Se eu puder, eu auxilio, eu ajudo, eu colaboro. Certo? Por quê? Vamos ver, gente. Eu não vou nem perguntar para que time que vocês torcem. Mas se todo mundo torcesse para o mesmo time, ia ter jogo? Não ia ter jogo. Porque nós precisamos das diferenças para o nosso crescimento. Então, a gente vê isso hoje nas empresas. As empresas categorizaram as gerações conforme a idade, né? Então, se eu olhar, por exemplo, dentro da minha família, né? Dentro da minha família, a minha mãe está numa geração, eu estou na outra, minha irmã mais nova na outra, meu filho na outra, minha sobrinha na outra. Essa geração mais antiga aqui era da época da máquina de escrever. O pessoal fazia curso de datilografia. Essa geração aqui nasce já na maternidade tirando selfie, postando no Instagram. A linguagem é diferente, os objetivos são diferentes. O mundo em que nós nascemos é outro mundo, é mundo antes da guerra, depois da guerra. Existem muitas diferenças entre as gerações. Eu não preciso nem falar de raça, de religião, não, dentro da minha casa, na minha família, no almoço de domingo, a gente percebe a diversidade. E minha mãe pede ajuda para minha sobrinha, que é neta dela, para ajudá-la a mexer no celular. E tudo bem. E a minha sobrinha pede para minha mãe uma série de coisas, como ensinar a fazer ponto cruz. E tudo bem. Cada um com a sua competência. E assim a gente aprende uns com os outros. Porque muitas vezes eu acho que, porque eu estou certo, o outro necessariamente está errado. Mas será que é sempre assim? Será que eu não posso estar certo e o meu colega também? Talvez. E é preciso primeiro ter paciência para analisar o que o outro me traz antes de julgar. Não é? E eu fui buscar lá no Evangelho essa passagem de Jesus. Jesus, quando ele começou a pregar, ele sempre fazia assim, ele mandava os discípulos antes para a cidadezinha seguinte. Os discípulos iam até lá, conheciam as pessoas, conheciam alguém que eles julgavam que era uma pessoa de bem, e eles deveriam se hospedar naquela casa e ficar lá o tempo todo enquanto Jesus estivesse na cidade pregando. Então, os discípulos foram à frente e entraram num povoado samaritano. E se a gente lembrar daquela história do bom samaritano, a gente vai recordar que os samaritanos, eles tinham uma maneira de adorar a Deus diferente dos hebreus, dos israelitas. Eles oravam num lugar diferente. De maneira que eles achavam que eles é que adoravam Deus da maneira certa. Enquanto os israelenses também achavam que só eles adoravam a Deus da maneira certa. Então, quando os discípulos chegaram aqui, os samaritanos falaram, não, aqui não. Aqui não. O povo dali não os recebeu,
porque se notava que aqueles discípulos eram de Jerusalém e que eles iriam depois para Jerusalém. Ou seja, eles não foram recebidos, os discípulos de Jesus não foram bem recebidos naquela população. Então os discípulos pegaram e voltaram para o acampamento onde Jesus estava ainda. E comunicaram isso para Jesus e falaram assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O que vocês acham dessa pergunta? Veja bem, eles não perguntaram assim: será que é possível fazer cair fogo? Não, eles tinham certeza que era possível, né? Queres que a gente faça isso? A gente faz. Eles tinham segurança que eles tinham esse poder de destruir aquele povoado. Aí Jesus responde o quê? Jesus os repreendeu. E ele diz assim: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O que isso significa? Vamos imaginar a gente se colocando no lugar do Tiago e do João. Muitas vezes, no decorrer das nossas vidas, nós encontramos com pessoas que não concordam conosco, não fazem as coisas como nós pensamos, e que às vezes fazem até o mal. Encontramos? Ou só eu que encontro? Vocês também? Vocês também, né? Várias vezes no decorrer da nossa vida, né? E a gente poderia se colocar como no lugar do Tiago e do João, como justiceiros. Não é essa posição que eles tomam ali? Vamos fazer a coisa certa, vamos lá e vamos exterminar todo mundo que está fazendo a coisa errada. Eu sou o mocinho, ele é o bandido. É mais ou menos isso? E o que Jesus nos ensina? Imagina Jesus olhando para a gente e perguntando: vocês não sabem que tipo de espírito vocês são? Vocês são do tipo de espírito que eu estou ensinando, certo? E o que é que eu estou ensinando? Amor, caridade, respeito, perdão, humildade, paciência. Esse é o tipo de espírito, então, que Jesus espera que nós sejamos, não é? Não vou dizer que é fácil, mas ele está confiante de que nós somos esse tipo de espírito. Ele conta conosco para isso. Nós, de alguma forma, ainda somos os seus discípulos, estamos tentando seguir os seus passos. Ou não, estou enganada? Estamos, né? E então eles foram para outro povoado. Então, veja bem, até Jesus ofereceu a sua palavra, foi até lá, mas, diante da negativa, ele foi para outro lugar. E muitas vezes a gente quer que o outro engula os nossos ensinamentos, a nossa maneira de ser, aquilo que a gente pensa que é o correto. Mas, às vezes, o outro ainda não está preparado. A gente vai lá e põe a sementinha. E deixa o tempo agir. E Emmanuel continua explicando para a gente sobre essa coisa ruim que dá na gente quando o outro é muito diferente, ou quando o outro faz algo que a gente não compreende, não entende, não aceita. Dá uma aflição, não dá? Dá ou não dá?
que eu faço com essa aflição? Toda coisa ruim que a gente sente, tem duas coisas diferentes que a gente pode fazer. Uma delas é alimentar aquilo. Sabe, igual quando a gente põe lenha na fogueira? Posso pôr lenha na fogueira. Posso colocar combustível para queimar mais ainda. Ou, se é uma fogueira, posso jogar água. Não é assim? Ou eu alimento para aquilo crescer, se eu acho que aquilo é bom, tem que crescer, ou eu apago. Do mesmo modo com as nossas emoções. Então, quando eu sinto essa aflição, porque eu fui contrariado, eu tenho essas duas opções. E se eu deixar essa aflição crescer, como se eu fosse colocando combustível nessa fogueira, Emmanuel diz que a gente chega a produzir o que ele chama de tempestade emotiva. Aquilo sai do controle e eu passo da aflição, da impaciência, da inquietude para a ira, para a fúria. Vocês já viram alguém perder completamente o controle, sair do carro, pegar um pau, bater no carro do outro, quebrar o retrovisor? Vocês já viram alguém com acesso de fúria? Por uma coisa banal? Só na televisão. Na televisão a gente vê bastante, né? Eu espero que ninguém aqui presencie ao vivo. Mas o que acontece é isso mesmo. Nós nos descontrolamos. Né? A gente chega num ponto onde muitas vezes eu vou ofender o outro e me magoar, muitas vezes profundamente. E toda vez que eu entro nessa disputa de quem é que tem razão, quem é que está certo, normalmente ninguém fica, né, com a razão, porque a gente perde a razão. E o que é que acontece no nosso nível hormonal, fisiológico, lá dentro do nosso corpo, né? É mais ou menos isso. Dessa aflição, dessa inquietude que Emmanuel está falando, a gente vai para uma contrariedade. Vocês gostam de ser contrariados? Vocês gostam quando as coisas não saem como vocês planejaram? Não, né? A outra coisa é quando eu não sou ouvido, quando eu não sou valorizado. Eu fui lá, dei uma opinião e a pessoa fala, não, isso aí que você está falando não tem nada a ver. Ela me desconsidera. Ela não valoriza o que eu estou falando. E eu sou muito importante, certo? Eu tenho que ser ouvida, certo? O orgulho e a vaidade, que ainda é pouquinho, mas ainda existe em mim, né? De vez em quando ele aflora. E eu acho que o que eu tenho para dizer é muito importante. As pessoas deveriam ouvir. Então, quando elas não me consideram, eu fico extremamente frustrada, irritada. Eu começo a me sentir ameaçada. É como se eu pertencesse àquele tempo do homem das cavernas. Só que qual era a ameaça lá no tempo das cavernas? Eram animais, carnívoros, predadores. Então a gente precisava de uma energia muito forte. Para quê? Para lutar ou para fugir. Só que hoje o meu perigo é diferente. A minha ameaça de hoje em dia é um patrão que me dá bronca na frente dos meus colegas. É um marido que às vezes critica o meu vestido na frente das minhas amigas. É, às vezes, um dirigente que fala que o meu trabalho dentro da casa espírita, que eu preciso ser mais assídua. Eu me sinto ameaçada naquela situação
aonde eu acho que eu sou muito importante. E aí eu reajo como se eu precisasse me defender. Quando, na verdade, eu só devia imaginar, né? Você acha mesmo? Por que você acha? Como você acha que eu posso melhorar? A gente não toma aquilo como um conselho, a gente sempre toma aquilo como uma ameaça. E aí a gente parte para a nossa tempestade emocional. E a gente, muitas vezes, ofende, agride, quando, na verdade, a gente poderia, em vez de ter colocado combustível naquela fogueira, usado uma outra estratégia, que é um sentimento também que vem junto com o desenvolvimento da nossa paciência, que é o sentimento de humildade. O que é um sentimento de humildade? Quem vai me ajudar, Ricardo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? A humildade tem muitas definições, mas uma que eu gosto bastante é quando eu acho que eu não sou melhor do que ninguém. Todo mundo tem erros, defeitos, todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, todo mundo está aqui para ajudar uns aos outros. E eu posso ouvir o que o outro fala e pensar, nossa, será que ele tem razão? Nossa, isso que ele está me falando, será que eu preciso melhorar nisso? E agradecer, não, obrigada, viu, esse conselho, eu vou pensar, eu vou ver uma maneira de melhorar minha atuação aqui na casa. Mas esse é um exercício ainda mais difícil do que ter paciência. Mas é o caminho, gente. Né? Porque se a gente consegue, quando a gente é criticado, por exemplo, vamos imaginar que eu cheguei no banco 3:55. O banco fecha às 4, eu cheguei 5:55. Eu cheguei, tem aquela fila enorme, eu quero ser atendido rápido. Eu sei já que eu vou ser atendido, mas eu quero ser atendido rápido. E a pessoa que está lá no caixa, ela vai atendendo um de cada vez, conforme é possível. Gente, vocês acham que tem alguém que não tem mais vontade de atender rápido para ir embora logo? A pessoa está trabalhando lá, faz 6, 8 horas. Ela é a pessoa mais interessada em fazer as coisas da maneira rápida, não é? Mas eu acho que ela está tendo má vontade comigo. Eu acho que é uma coisa pessoal. E aí eu fico frustrada. Então, nesses momentos de contrariedade, é importante a gente lembrar de que nós não somos melhores do que ninguém. Todo mundo aqui está lutando. E um precisa da colaboração do outro. Então, eu tenho 2 estratégias. Além da oração, do estudo, do Emmanuel, do Evangelho, dessa luta constante que a gente tem na nossa melhora, na nossa reforma íntima, são 2 estratégias que a psicologia lembra a gente que funciona. Uma delas é contar. Contar até 10. Já ouviram falar? Conta até 10. Se não adiantar, conta até 100. Se não adiantar, conta até 1000. Porque enquanto eu conto, o fluxo sanguíneo vai para um outro lugar no meu cérebro, onde eu começo a pensar melhor outras possibilidades, além de partir para uma briga. Então, eu acabo tomando decisões melhores, mais acertadas, mais pensadas. E a outra estratégia é respirar. Porque é a mesma coisa. Quando eu respiro, inspira, expira, umas 3, 4 vezes, mesma coisa, oxigena meu cérebro de uma maneira diferente e eu consigo raciocinar com mais clareza antes de tomar uma atitude intempestiva. Muito bem. Então, todas essas dicas, essas argumentações que a gente tem, é para a gente entender que essa paciência ela é construída no passo a passo, como uma escada cheia de degraus. E a gente vai subir um de cada vez, gente. Né? Então, ninguém possui uma serenidade que não construiu.
é no dia a dia que a gente vai fazendo isso. E nós precisamos aprender a construir essa serenidade, essa paciência, essa tolerância, né, uns com os outros, e lembrando, né, daquele que mais paciência teve e continua tendo conosco, nosso Mestre Jesus, que nos deu o exemplo, né, de paciência. E até hoje espera por nós e pelo nosso crescimento moral, com toda a paciência. Uma boa noite para todos.